Outros comandos muito importantes dentro do SQL que a gente vai usar muito são os comandos de junção, né? De combinação de tabela, que são os famosos joins. Tá? A gente tem quatro tipos principais de joins, né, no SQL. A gente tem o inner join, o left join, o right join, full outer join. Tá? Quais são as diferenças entre eles? O inner join ele retorna os registros que possuem valores correspondentes em ambas tabelas. Vamos pensar somente em duas no começo, tabela A e B. A gente pode ver aqui que o Inner Joy, o que ele faz? Ele traz todos os registros que são comuns entre a tabela A e a tabela B. Então ele só traz essa interseção aqui entre as duas tabelas. Tá? Qual é a diferença do left e right? A questão é, eu vou trazer sempre a interseção do left, mas também, se eu não encontrar o registro na tabela B, eu tiver esse registro na tabela A e não tiver na B, eu vou trazer de qualquer forma, tá? Tudo que tiver na A e a interseção entre os dois. Ao contrário do right, ele vai trazer tudo que tiver na tabela B, se tiver na A ou não, ele vai trazer, tá? E vai a interseção entre eles. Já o full, ele vai trazer todos os registros, independentes se eles tiverem qualquer tabela, tá? Ele vai trazer todos os dados e vai fazer esse join. Tá? O que, que esse join faz? Vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui um select aqui da tabela customers, tá? Eu só estou dando um select aqui, um count, para ver quantos registros tem. Dentro dessa nossa base de dados, aqui é tudo customers também, tá? Dentro dessa nossa base de dados, a gente tem 99 mil registros. Então, eles têm a mesma quantidade de registros entre eles de ordem aqui. Então, a gente não vai conseguir fazer exatamente o que eu queria mostrar nesse momento, mas a gente consegue entender qual é a lógica. Aqui, a gente vê que na tabela de order, ele tem 8 colunas, tá? E tem os mesmos números da tabela de cliente, tá? Então, a gente está vendo aqui que aqui tem 5 colunas e aqui tem 8 colunas, tá? A gente tem aqui uma coluna que ela lembra que a gente falou da chave estrangeira e tudo mais? Aqui a gente tem o Customer ID, que a gente tem a tabela de cliente, de consumidor. Aqui a gente também tem o Customer ID na tabela de pedido. Tá? Então a gente consegue fazer esse join, essa conjunção de tabelas usando essa coluna. Show? Então vamos tentar aqui fazer, ó. Só isso aqui o count só para a gente ver que tem o mesmo número, a gente já viu aqui. Mas eu vou fazer o winner joy, tá? Como é que é o esquema? Eu faço um select asterisco, minha tabela de customers, né? Eu dou um apelido aqui para ela, para facilitar. Eu quero fazer um inner join, tá? Então eu quero trazer tudo que for a interseção entre as duas da tabela orders e eu tenho que botar esse on aqui. Esse on faz o quê? Lembra que a gente falou que a gente tem uma coluna que bate? Então ele vai lá na tabela de consumidor, de customer, e vai identificar. Eu vou trazer tudo que for igual. Se eu achar o consumidor na tabela de ordens, eu vou trazer, tá? Então quando a gente fizer isso aqui, ó, verifica agora que a gente tem 13 colunas, tá? A gente tinha uma tabela de 8 e uma de 5, beleza? Então agora a gente tem 13 colunas, onde a gente tem aqui, ó, todas as colunas. Então a gente conseguiu fazer certinho a união das duas tabelas, tá? O caso que, por exemplo, vamos fazer o left join aqui, a única coisa que muda, o conceito é o mesmo. Ao invés de estar escrito inner, a gente coloca left e no right a gente coloca right, tá? Vou rodar aqui, você vai ver que os resultados são basicamente os mesmos. Por quê? Tá? Vamos tentar entender a lógica aqui. No inner join a gente traz a junção, tá? Então a gente trouxe aqui a junção das duas tabelas. No left join, o que aconteceria? Por exemplo, aqui é a minha tabela A da esquerda, tá? É a primeira, então ela considera como se fosse a tabela da esquerda. E aqui a minha tabela da direita, que é o orders. Se eu tivesse na minha tabela de customers algum registro de customer, né, algum cliente, e esse cliente não tivesse feito nenhum pedido, por exemplo, tá? Ele não teria o Customer ID, ele não estaria dentro da tabela de order, tá? Mas o que, que aconteceria? Eu traria, mesmo assim, as colunas da minha ordem, que seriam Order ID, Customer ID, né? Eu traria essas formas, porém, esses valores estariam vazios, tá? Por quê? Porque eu tenho um cliente cadastrado, mas eu não tenho nenhum pedido para ele. Então, todos esses valores seriam vazios, tá? Por quê? Porque é o left join. Eu teria todas as informações. E
caso fosse ao contrário, eu tenho uma ordem feita, mas eu não tenho cliente, isso não pode acontecer por causa da atomicidade lá da tabela, mas é isso, por exemplo, se fosse ao contrário, eu tenho uma ordem aqui que tem o ID do cliente, mas eu não tenho esse cliente na minha base. Se eu fizesse um write join, as informações do cliente viriam também, porque eu tenho uma chave ali, sacou? De cliente, mas ele não. Essas informações aqui, Customer ID, veriam vazias, tá? Porque eu estou trazendo tudo da tabela order, independente se for com um conjunto ou não, tá? O full outer join é aquela coisa, traria tudo, todos os registros. Se eu tiver na tabela A ou B, ela traria tudo, beleza? Essa é a essência do join, a gente vai ver isso mais para frente também de uma forma melhor.